Olá, meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Bem? O dia tá bem também, graças a Deus. Chegamos à nossa quarta-feira, mais um dia de aula e vamos lá. O nosso conteúdo de hoje é calendário. A tia já colocou aqui no quadro, tá no nosso livrinho de atividades complementares, está aí na página 62. Calendário. O que é um calendário? Nós conhecemos o calendário, né? A gente sabe que o calendário é composto por 12 meses, né? De janeiro a dezembro. A gente sabe que os meses, eles são divididos em 30 dias, 31 dias, 29 dias, 28, 29 dias, que é fevereiro. A gente sabe que ele é dividido por semanas, que tem os dias da semana. Então, a gente conhece o calendário, é muito bom. A gente quer ver uma data, quando vai acontecer, o dia que vai acontecer, a gente corre lá no calendário e já tá tudo prontinho. A gente já sabe, eu vou a uma festa daqui 15 dias. Vou no calendário, já sei que dia 15, qual dia que vai cair. E que ano você nasceu, então você tem um calendário lá. Então, é tudo muito fácil. Mas a pergunta é, será que sempre foi fácil assim? Não, né? Como tudo que a gente tem hoje de modernidade, de coisas que nos ajudam, como por exemplo a gente viu nas aulas passadas, a bússola que ajuda na localização, né? Tantas outras coisas, o GPS, que nos ajuda. Então justamente o calendário também ele nem sempre existiu. E vamos lá, o que é o calendário? Vamos ler aí o que é o calendário, acompanhar aí com a leitura. Calendário é um sistema de medidas, né? Mede o tempo, né? Baseado nos movimentos dos astros. Divide o tempo em anos, meses e dias. Como a tia já falou, o calendário é dividido assim. Existem 3 ciclos que são levados em conta, que foram levados em conta na construção do calendário. Então, o primeiro qual foi? É chamado aí o dia solar. O dia solar foi importante para a construção do calendário. E o que é esse dia solar? Esse dia solar representa o quê? O tempo que o Sol leva para ocupar a mesma posição do dia anterior. Então, a mesma posição que, por exemplo, o pôr do sol. O pôr do sol de hoje, aí quando chegar amanhã, que tiver outro pôr do sol, pronto, já se contou um dia. Então, a gente diz dia solar, porque é baseado pelo pôr do sol. Então, cada pôr do sol, ou nascer do sol também pode contar. Então, cada pôr do sol é contado como um dia. Então, é dia solar. Isso ajudou na construção do calendário. O outro foi mês lunar. O que significa esse mês lunar? Vai acompanhando com tia aí a leitura. O mês lunar diz assim, é o tempo de um ciclo inteiro das fases da lua. Então, as fases da lua são 4, ela leva 28 dias para fazer todo esse movimento de mudança da lua. Então, a gente sabe, lua cheia, lua nova, minguante, quarto minguante, então ela dura um mês para isso, 28 dias, 29 dias, então nós chamamos de mês lunar. Então o dia solar foi importante para a construção do calendário, o mês lunar também, que aí conta as fases da lua, e por último o ano solar. Como é que a gente entende esse ano solar? O ano solar é assim, é o tempo entre 2 ciclos de uma mesma estação, como por exemplo, de verão a verão. Então, o ano tem 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Então, pega uma dessas estações, então quando ela é repetida de novo, então dá-se o ano solar. No caso, a Terra tem dado a volta, vê aí bem direitinho no livro de vocês, a Terra tem dado a volta completa em torno do Sol, então é chamado de ano solar. Então vamos só revisar. Dia solar é quando a gente conta o mesmo horário do Sol de hoje amanhã, aí dá um dia. Mês solar é quando tem passado as 4 mudanças da Lua durante o mês, lua cheia, nova, minguante e quarto crescente, e ano solar quando chega a mesma, digamos que estamos no verão, quando chegar o outro verão,
a Terra tem dado a volta no Sol, então é chamado de ano solar. Então tudo isso aqui contribuiu para a construção do calendário. Tá vendo? Tudo perfeito. Deus deu inteligência ao homem e o homem, né, entendeu, percebeu tanta coisa só observando, como diz aqui, que o calendário é a observação dos movimentos dos astros, né, da Lua, do Sol. Muito interessante. Então vamos lá. Vamos começar, vamos falar um pouco dos calendários antigos, certo? Então, o calendário já existe há muito tempo. Então, o primeiro é esse aqui, ó, calendário solar egípcio. Então, o que é que diz esse calendário solar egípcio? Acompanha aí com tia. Diz assim: por volta de 5.000 anos atrás, usava-se o calendário que tinha 12 meses de 30 dias. Então, os 12 meses era tudo igual, tudo tinha 30 dias. E esses meses, eles tinham 10 semanas cada um. Então, bem diferente do nosso de hoje, né? Assim, 12 meses a gente tem, só que os dias, só que a semana, o mês não tem 10 semanas, né? Então, mas aqui começou. Depois desse calendário, veio o calendário juliano. Calendário juliano. Que calendário é esse? Esse calendário os romanos usavam há 2.000 anos atrás. Esse aqui os egípcios há 5.000 anos atrás. E esse aqui os romanos há 2.000 anos atrás. E o que é que aconteceu com ele? Como é que aconteceu? O político Júlio César pediu a um astrônomo chamado Sosígenes para organizar um calendário solar. Aí ele foi e organizou. E esse calendário, como era ele, tia? Ele era assim, ele era 12 meses como o nosso, sempre deu 12 meses, porque quando, né, acontecia as fases da Lua, então sempre dava 12 meses. Com 365 dias, bem próximo do que é o nosso agora, certo? Depois veio, por último, esse aqui, o calendário gregoriano. A gente já estudou isso, que o calendário que a gente usa é o calendário gregoriano. Vamos ver um pouquinho do calendário gregoriano. Foi um monge inglês chamado Roger Bacon que descobriu nos seus estudos solares que o ano solar era cerca de 11 minutos mais curto do que esse calendário aqui dizia. Então, se era 11 minutos mais curtos, então ia dar uma diferença muito grande no tempo. Só que quando ele falou isso, muita gente não acreditou. Assim, ele foi preso e só 3 séculos depois é que esse padre aqui, vamos ver, vamos procurar o nome dele, em 1582, o padre Gregório XIII permitiu que se tocasse de novo no assunto, né, de que Roger Bacon tinha dito que era 11 minutos mais curto. Aí ele pediu para que se estudasse realmente para ver se era isso mesmo e descobriu que sim, que esse calendário ele tinha esses 11 minutos de diferença, então ia dar uma diferença muito grande no tempo, na contagem. Então tudo se resolveu com o calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. E o que é um ano bissexto? A gente também já viu isso. O ano bissexto é um ano... Vamos ler aí. Diz assim, o termo ano bissexto vem da Roma Antiga. No calendário juliano, acrescentava-se um dia extra de 4 em 4 anos. Normalmente em fevereiro. Esse ano era chamado de ano bissexto. Então, a gente conserva até hoje. Tem um ano bissexto, que é quando acrescenta um dia a mais em fevereiro. Tá certo? Vamos lá. Que calendário nós usamos no Brasil? Eu já disse o calendário gregoriano, que é organizado com a distribuição de 12 meses, alguns meses de 30 dias, outros de 31, outros de 28 ou 29, isso no caso do mês de fevereiro. Nossos anos são contados, a gente está no ano de 2020. Como é que a gente conta? A gente conta pelo nascimento de Cristo. Então, Cristo nasceu no ano 1 e a gente está em 2020. Então, nosso calendário é contado pelo nascimento de Jesus Cristo, tá certo? Então, usamos esse calendário gregoriano,
que foi adaptado, né, pelo Papa Gregório. Por ele não, né? Ele colocou pessoas para fazer isso. E temos até hoje esse calendário. Mas você sabia que tem alguns lugares que não usam o nosso calendário e usa? Sim, como o mundo está globalizado, tem que usar também. Mas usa mais de um calendário, por exemplo, aí ó, a China. Vê só, a China usa 2 calendários. O calendário gregoriano, que é esse nosso, eles usam para atividades civis, negócios, relações internacionais, então eles usam esse calendário. Mas eles usam também um calendário chinês chamado lunisolar. Lunisolar, que é o movimento, é a junção do movimento da Lua com o Sol. E esse ciclo que eles contam é de 60 anos, não é bem diferente da gente, mas eles usam esses 2 calendários, entendeu? A China. Quem mais usa 2 calendários? Aqui, ó, página 64. Os países de tradição islâmicas. Tem os países islâmicos, lá eles também. Eles usam o nosso calendário, o calendário gregoriano, mas eles usam um calendário chamado Higra, que significa migração. Esse calendário é baseado em quando um profeta saiu da cidade de Meca e foi para a cidade de Medina. Mas aqui é outra história. Tia quer só dizer para vocês que há lugares em que não se usa só esse calendário, usa-se outro também, como a China e os países de tradição islâmica, tá bom? Então é isso, meus amores. Aprendemos um pouco mais sobre o calendário, que todas essas informações aqui, todas essas observações feitas pelos homens ao longo da história, deu-se a construção do calendário, que foi evoluindo aos poucos, né? Começou com o solar egípcio, depois com o juliano, até chegar ao que nós temos hoje, que nós entendemos como mais, né, correto, que é o gregoriano, tá certo? Então é só isso por agora. Fica por aí, tia volta já já com a nossa próxima aula, tá bom? Beijinho. Pronto, tia já voltou para a nossa segunda aula. Nossa aula agora é bem simples, tá no nosso livrinho de produção de texto. E vamos lá, só para relembrar, a gente já viu vários gêneros textuais. Durante o ano passado, a gente tá sempre vendo gêneros textuais. O que são gêneros textuais, tia? São tipos de textos diferentes, porque tem texto, cada texto passa uma informação diferente. O gênero textual notícia passa o que pra gente? Uma piada? Não, passa uma notícia, né? O gênero textual contos de fada, histórias, passa o que pra gente? Uma receita? Não, passa uma história, um conto de fada. Um gênero textual receita, passa o que para nós? Receita. Então, cada gênero textual, ele tem sua função e a gente tem que entender todo tipo de gênero textual, que são muitos, certo? Poesia, poema, música, tudo isso são gêneros textuais, tá certo? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre texto teatral, que também é um gênero textual. Um texto teatral, que é um texto diferente. Que texto é esse? Um texto teatral. Então vamos ver. Nosso conteúdo está aí na página 41 e diz assim: texto teatral. O texto teatral será uma história encenada, mostrada por conversas entre 2 ou mais pessoas, que são atores. Diversos outros elementos contribuem para que o texto e as emoções que ele pretende transmitir possam ter efeito, como cenário, figurino, maquiagem. A gente mora no interior e é muito difícil a gente ver um teatro. Eu não sei nem se todos vocês já assistiram alguma peça de teatro assim, né, vendo mesmo, não pela televisão, mas tia acredita que vocês entendam sim o que é um teatro, que é uma peça teatral. E uma peça teatral, para que ela exista, é preciso que exista 2 textos nela. O texto que é para os personagens, o que eles vão falar, né, qual vai ser o desenrolar da história, quem é a mãe, quem é o pai e tudo. E existe um segundo texto, que esse outro texto, ele é para dizer o que cada um vai fazer. É o pai, tá, mas o pai senta em que cadeira? Naquela cadeira.
É o filho? Sim, mas o filho usa que roupa? Fica em que lugar do cenário? Ri que horas? Chora que horas? Corre que horas? Sai que horas? Então, assim, o texto teatral, ele é composto por dois textos. O texto principal, que é o que os autores vão falar, o que os atores não, perdão, tia, o que os atores vão falar, e o segundo texto, que é o que os autores indicam que se faça dentro do cenário, como a gente leu aqui, para que entenda a hora que tem emoção, a roupa que vai usar, a maquiagem que vai usar. Então, tudo isso é muito importante. Então, o texto teatral é composto de quê? Dos personagens da história que eles vão desenvolver, de quem pertence cada fala, a divisão inicial de cada ato, quem vai entrar, quem vai sair, que hora entra, que hora sai, isso faz parte do segundo texto. Indicações sobre como deve ser o cenário, como a tia já falou, a roupa dos personagens, como é que vai ser, tudo isso faz parte do segundo texto. O primeiro texto é só o que os atores vão falar. O segundo texto é para isso, é para dar todas as indicações. E por último diz aí, a indicação de procedimentos dos atores ao longo da encenação. O tom de voz, quem vai falar mais alto, quem vai falar mais baixo, se vai ter grito, se vai ter sussurro. Então tudo isso faz parte desse gênero textual, desse texto teatral, tá certo? Então veja só, aqui no livrinho de vocês, na página 42, começa um pequeno trecho da peça teatral Quem Tem Medo do Escuro. Então, tem aí os personagens, que é Maria Luísa, que tem 8 anos, a mãe, Dona Irene, que tem 34 anos, o pai, seu Alexandre, que tem 54 anos, e o irmão Miguel, que tem 12 anos. Então, aqui, ó, já deu para entender quem vai participar desse teatro. Agora, a gente só vai entender quando a gente começar a ler e perceber o que cada personagem fala, como é cada personagem, né? O que é que eles querem dizer, o que é que eles querem passar. Então, sua atividade é essa. Conhecer um pouco mais dos gêneros textuais e ler esse texto teatral. E depois fazer uma pequena interpretação, tá certo? Só lembrando que começa aí, ó, tá tudo divididozinho, que um texto teatral é todo dividido, ó. Fala da mãe, fala do irmão, fala do pai, fala da menina mesmo. Então, cada um tem a sua fala, tá tudo dividido aí direitinho. Lógico que tia não vai ler essa peça, quem vai ler é você. Vai imaginar como tudo acontece. E é isso, tá bom, meus amores? Tia fica por aqui. Um ótimo resto de quarta-feira e sexta-feira, se Deus permitir, nos vemos de novo, tá bom? Beijo, beijo e até sexta-feira. Tchau!